A complicada história de cobiça e retaliação envolvendo Tamar e Absalão. Tamar e Absalão personificam uma das histórias mais trágicas de cobiça e retaliação registradas na Bíblia. Esses relatos bíblicos funcionam como alertas sobre as ramificações das amizades que escolhemos. Poucas são tão intensas quanto a história de Tamar e Absalão. Ambos eram filhos de Davi, mas de mães distintas. Absalão era filho de Maaca, enquanto Amnon era filho de Ainoã, tornando-os meio-irmãos. Amnon cobiçava intensamente Tamar, sua bela meia-irmã e irmã completa de Absalão. Em seguida, Absalão, filho de Davi, possuía uma bela irmã chamada Tamar. Amnon, também filho de Davi, encantar-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu, pois ela era virgem, e ele achava difícil se aproximar dela. No entanto, Amnon contava com a amizade astuta de Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab, percebendo a melancolia de Amnon, aconselhou-o a simular doença e solicitar que Tamar preparasse comida para ele, a fim de que pudesse comê-la de suas mãos. Este incidente é relatado em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 1 a 5. Absalão, cujo nome significa a paz de seu pai, e Amnon, que significa fiel e estável, seus nomes não faziam jus ao significado. Jonadab, muito astuto, deu um conselho infeliz a Amnon, desencadeando uma sequência de eventos infelizes. Jonadab, primo de Amnon, revelou-se um conselheiro inadequado, conforme apontado por um conhecido comentarista bíblico que o descreveu como um amigo carnal e inimigo espiritual. Amizades podem levar ao equívoco espiritual, como foi alertado em Israel. Mesmo amigos bem-intencionados podem oferecer conforto falso e conselhos ruins, como os amigos de Jó, aumentando seu sofrimento e desagradando ao Senhor. Segundo Paulo, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Se Absalão era meu irmão, então claramente Tamar era minha irmã. Na sua luxúria, Amnon não se permitiu chamar Tamar de irmã, mas sim irmã de Absalão. A força da luxúria é poderosa o suficiente para distorcer nossa percepção do mundo ao redor. Levado pela luxúria, Amnon cometeu um ato maligno. Jonadab sugeriu a Amnon que armasse um encontro fraudulento com Tamar. Eles não precisaram dizer explicitamente para forçar-se sobre Tamar, pois em sua maldade compartilhada, ambos pensavam os mesmos pensamentos perversos. Amnon fingiu-se de doente, e quando o rei o visitou, pediu que Tamar viesse preparar comida para ele. Então, Davi enviou Tamar à casa de Amnon, onde ela preparou a comida e a serviu. Amnon recusou-se a alimentar-se, mandando todos saírem, e solicitou que Tamar levasse a refeição ao quarto. Quando ela adentrou com a comida, Amnon agarrou-a e exigiu que ela se deitasse com ele. Tamar resistiu, mas foi violentada por Amnon. Este incidente é detalhado em 2 Samuel capítulo 13, versículos 6 a 14. Davi, ao que parece, tinha uma atitude tolerante em relação a seus filhos, talvez por se sentir culpado por ter muitas esposas, filhos e responsabilidades de Estado. Não dedicou tempo suficiente para ser um verdadeiro pai para eles. Amnon seguiu rapidamente o conselho malicioso de Jonadab. Infelizmente, as pessoas normalmente não reagem da mesma forma quando recebem um conselho divino, após o conselho de seu falso amigo. A perversidade de Amnon revelou-se de forma natural. Tamar, ciente da imoralidade e da vergonha da situação, resistiu. Mas Amnon, cego pela cobiça, não viu o que era evidente. A emboscada estava armada a pedido da família real, e a inocente Tamar foi conduzida ao quarto de seu meio-irmão, supostamente doente. Este episódio é descrito em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 15 a 18. Após o ato, Amnon passou a odiar Tamar intensamente, revelando que seus sentimentos por ela eram de cobiça, não de amor. Amnon interessava-se por Tamar apenas pelo que poderia obter dela. Em muitos relacionamentos baseados na cobiça, há uma mistura de amor e desejo, mas em Amnon prevaleceu apenas a cobiça. Seu arrependimento veio do fato de nunca ter verdadeiramente amado Tamar, mas ter sido motivado apenas pela cobiça. Tamar tornou-se um constante lembrete de sua própria tolice. Amnon queria afastar qualquer lembrança de seu pecado. Tamar, merecedora de melhor tratamento como israelita,
parente e irmã, foi tratada com desprezo por Amnon. Este trecho está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 19 a 20. Tamar, angustiada, cobriu-se de cinzas, rasgou suas vestes reais e saiu chorando. Absalão, seu irmão, a consolou e manteve silêncio sobre o incidente, embora já estivesse planejando vingar-se de Amnon. Davi, furioso, não puniu Amnon como deveria, talvez ainda processando seu próprio pecado anterior. Consciente de sua responsabilidade, Davi sentiu-se incapaz de agir. O pecado intencional nos priva da liberdade moral e de testemunhar livremente. Esta passagem está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 21 a 22. Ao ouvir sobre tudo isso, Davi ficou furioso, mas não tomou nenhuma medida contra Amnon. Talvez por se reconhecer culpado em circunstâncias semelhantes, achou que não tinha autoridade moral para repreender o filho. Por 2 anos, Absalão planejou sua vingança contra Amnon pelo que fez a Tamar, utilizando astúcia semelhante à de Amnon. Ao convidar Davi a permitir que Amnon e todos os filhos do rei participassem de uma festa, Absalão fez com que Davi se tornasse parcialmente responsável pelo encontro, assim como Amnon fizera. Davi permitiu que Tamar o visitasse com comida durante a festa, quando Amnon estava alegre pelo vinho. Absalão, então, ordenou a seus servos que o matassem, cumprindo sua vingança. Este trecho está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 28 a 29. Absalão, o executor sagaz, aguardou o momento propício para agir contra Amnon, que provavelmente estava ansioso pelo encontro com Absalão. No entanto, relaxou após beber vinho, e no momento certo, Absalão ordenou que Amnon fosse morto. Seu plano foi executado, resultando na morte de Amnon, como julgamento pelo pecado de Davi. Deus prometeu que a espada jamais se afastaria de sua casa, segundo Samuel 12, versículo 10. Agora a espada jamais deixará tua casa, disse Deus a Davi, cumprindo suas promessas. Este episódio está descrito em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 30 a 36. Ao saber da morte de todos os filhos do rei, Davi ficou desolado. Mas Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi, rapidamente informou que apenas Amnon estava morto, produto da vingança de Absalão desde o dia em que ele violou Tamar. Absalão fugiu, e Davi e todos os seus servos choraram profundamente. A reação de Davi, mais de luto do que de incredulidade, indica que ele talvez soubesse do potencial de maldade de Absalão. Jonadab, talvez buscando ganhar a confiança de Davi, trouxe a notícia de que apenas Amnon havia sido morto. Mas Deus sabia que Jonadab tinha iniciado todo o curso de eventos com seu conselho malicioso a Amnon. Ao saber da morte de Amnon, o herdeiro do trono, Davi, ficou devastado. A falta de repreensão de Davi a Amnon contribuiu para sua morte. Se Davi tivesse aplicado a correção bíblica, de acordo com Êxodo 22, versículos 16 a 17, e Deuteronômio 22, versículos 28 a 29, Absalão não teria sentido tanta liberdade para administrar sua própria correção brutal. Absalão fugiu para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ele não foi para uma cidade de refúgio, pois era culpado, e as cidades de refúgio eram destinadas apenas para proteger os inocentes. Absalão escolheu refugiar-se em Gesur porque sua mãe era filha do rei de lá. Este trecho está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 31 a 36. A Bíblia oferece conselhos cautelares sobre a escolha de amigos. Por exemplo, aconselha a não se associar a pessoas de temperamento rápido. Provérbios, capítulo 22, versículos 24 a 25. Os capítulos 1 e 4 de Provérbios nos aconselham a evitar aqueles que nos tentam ao erro. Devemos evitar associar-nos com malfeitores. Independentemente das recompensas tentadoras que possam oferecer, aqueles cujos passos se dirigem ao pecado devem ser evitados a todo custo. O caminho da retidão é o único que leva à amizade com Deus. As relações humanas são um dos maiores ativos que possuímos, trazendo alegria, paz, inspiração e força nos momentos difíceis. No entanto, se tivermos as pessoas erradas ao nosso redor, elas podem ser a fonte de nossas maiores dores e arrependimentos. Precisamos de indivíduos, mas é fundamental considerar bem antes de permitir que diferentes pessoas acessem nossa vida pessoal.
Isso determinará se mantemos nossos amigos atuais ou se os deixamos. Contudo, isso não significa que esses amigos errados sejam maus ou perversos, mas sim que nem todos são adequados para nos acompanhar no cumprimento da vontade de Deus. Alguns pontos a considerar. A companhia certa pode energizar e apoiar você em tempos difíceis, em momentos de dificuldade. As pessoas certas orarão e o encorajarão a orar. Elas sugerirão a coisa divina a fazer e estarão ao seu lado, intercedendo a Deus com fé, acreditando que tudo acabará bem. Quando Pedro e João foram perseguidos por pregar o Evangelho, eles podem ter se desencorajado a princípio. No entanto, ao retornarem para o seu grupo de amigos, sentiram-se energizados para continuar seu trabalho. Em contraste, algumas pessoas podem abandoná-lo ou incentivá-lo a fazer mais mal, complicando ainda mais as coisas. Veja, por exemplo, a esposa de Jó, que se tornou uma companhia errada, incentivando-o a amaldiçoar Deus e morrer. Jó, capítulo 2, versículo 9. Um bom amigo cuidará de você e garantirá que nada de mal aconteça. Jonathan estava lá para defender e proteger Davi quando ele estava em perigo, porque isso é o que um amigo certo faz. 1 Samuel 20. Por outro lado, uma companhia errada fará tudo para derrubar um amigo ou irmão. A história inesquecível de traição em Lucas 22, versículos 47 a 48, ilustra isso. Judas aparentava ser um amigo e discípulo de Jesus, mas no fundo era uma companhia equivocada que buscava sua morte. As pessoas certas sempre darão bons conselhos que nos ajudarão a melhorar. Por exemplo, Jetro, sogro de Moisés, deu o conselho perfeito que trouxe descanso e ordem ao povo no deserto. As pessoas erradas darão conselhos que nos levam para trás ou à destruição, exatamente o que o diabo deseja. E, infelizmente, foi o que aconteceu na história de Amnon e sua irmã. Todo o mal que se seguiu foi porque o amigo equivocado deu um conselho perverso. As pessoas certas sempre se alegrarão com seu testemunho de triunfo. A verdade é que as pessoas erradas ficarão chateadas quando Deus o abençoar, pois não suportam receber boas notícias, querendo todo o bem para si mesmas. Escolha seus amigos com cuidado e seja um verdadeiro amigo. Os seres humanos foram criados para serem relacionais e as amizades são uma parte importante de nossas vidas. Precisamos de amigos, pessoas com quem compartilhamos afeto mútuo, mas nem qualquer amigo serve. Ter os amigos certos é essencial e é necessário discernimento. O justo escolhe seus amigos com cuidado. Provérbios, capítulo 12, versículo 26. Na Escritura, vemos o que um verdadeiro amigo deve ser. Um verdadeiro amigo mostra amor, não importa o que. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Dá conselhos sinceros, trazendo alegria ao coração. Provérbios. Provérbios 27, versículo 9. Repreende quando necessário, mas a correção é feita com amor. Provérbios 27, versículos 5 a 6. Influencia, anima e aguça. Provérbios 27, versículo 17. Evita fofocas. Provérbios 16, versículo 28. Perdoa e não guarda rancor. Provérbios 17, versículo 9. É leal. Provérbios 18, versículo 24. E ajuda em tempos de necessidade. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Obrigado por ter chegado até aqui. Peço que não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Que Deus lhe dê amigos fiéis e companheiros em sua jornada. Amém.